Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? É uma alegria tremenda estar de volta, né? Poder estar aqui com vocês essa noite. E principalmente porque nós vamos iniciar o estudo de uma nova carta essa noite. Nós vamos iniciar o estudo da carta aos Hebreus. E eu estou muito empolgado, muito feliz de podermos estudar essa carta juntos, né? Hoje nós vamos ver somente a introdução da carta, né? Eu acredito que vamos precisar de 2 cultos só para a introdução, né? Espero que não mais. Ficou bastante conteúdo fora desse culto, desse momento. Espero poder compactar tudo num só, senão a gente divide em 2 e vai um pouco mais profundo. Mas eu quero que você abra seu coração para aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração essa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, lavados e regenerados, Senhor, pelo Teu precioso sangue, Senhor, pela Tua obra tão gloriosa naquela cruz. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Teu amor é real, Jesus. Nós podemos sentir esse amor, nós podemos, Senhor, confiar nesse amor. É esse amor que nos mantém de pé e perseverantes, Senhor. Então continua conosco, fala aos nossos corações essa noite e vem nos polir, Senhor, vem nos refinar. Sabemos que a nossa fé é preciosa para o Senhor, então vem trabalhar em nós essa noite. Com Teu Santo Espírito, Senhor, tenha plena liberdade de falar conosco, de trabalhar em nossas vidas e não nos deixar sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Por causa do Teu imenso amor eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar sobre essa noite é que você leia o livro de Hebreus, né? Que você faça anotações enquanto você lê, e que você possa ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração enquanto lê. Deus quer falar com você enquanto você medita na palavra dele. E você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Compartilhe com outros aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração e mostrando para você nas Escrituras. E faça perguntas na nossa comunhão às quintas-feiras, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Segunda coisa, o tema do nosso estudo, da carta aos Hebreus, vai ser Jesus, o grande sumo sacerdote. Jesus, o grande sumo sacerdote. O autor de Hebreus vai nos levar uma viagem no tempo, e ele vai nos ajudar a entender a importância do sacerdócio. Ele vai nos ensinar a respeito de tantas coisas, né, tantas práticas do Antigo Testamento, por que estão lá, e como que Jesus cumpriu todas essas coisas tão perfeitamente para nós, e como Ele pode ser esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote das nossas vidas, tá bom? Então, Jesus, o grande sumo sacerdote, é o tema principal da carta aos Hebreus. O versículo-chave, foi muito difícil escolher um versículo nessa carta, né, que é tão maravilhosa para o nosso estudo. Existem vários versículos maravilhosos, mas o versículo escolhido foi Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a maior evidência, né, que é a mais concreta, é a fé, né, do Senhor nas nossas vidas, né, e de tudo que é real, né, nesse mundo espiritual. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O esboço da carta, ele é bem simples, o esboço, mas cada item desses, a carta é dividida em 5 seções, e cada seção, ela é bastante rica. Então nós vamos poder mergulhar profundamente em cada uma delas. Mas basicamente o livro de Hebreus, ele é dividido em 5 partes. Primeiro, Jesus é superior aos anjos, do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 18 do capítulo 2.
Segunda sessão, Jesus é superior a Moisés, vai do versículo 1 do capítulo 3 ao versículo 13 do capítulo 4. A terceira sessão, Jesus é superior ao sacerdócio arônico, lembra de Arão, irmão de Moisés? Muito bem, o autor de Hebreus mostra que Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Capítulo 4, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 28. A quarta sessão, Jesus é superior à lei. Interessantíssimo. Capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 40. E a quinta sessão e última, Jesus é digno de toda perseverança. Capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 25. Então essa carta tem 13 capítulos e a gente vai poder ver verso a verso, com a graça e a ajuda do Senhor. Mas essa última sessão, Jesus é digno de toda a perseverança, ela é a parte prática da carta, ela vai nos exortar, o autor ele nos exorta a praticar a nossa fé. Então essa é a parte, sem dúvida, né, é a cereja, né, do Sunday, né, e vai nos ajudar a colocar em prática todo o conhecimento que a carta nos traz, todo o entendimento. Como introdução, eu quero falar sobre o contexto, um pouco do contexto da carta. Irmãos, essa carta ela foi escrita no período em que esses irmãos que receberam estavam passando por grande tribulação, eles estavam passando por grande perseguição por causa da fé deles. Então essa carta, o autor ele escreve, a gente vai falar mais sobre o propósito dela mais adiante, mas ele escreve para encorajar esses irmãos a perseverarem na fé e não desistirem, para eles poderem continuar firmes, né, na fé em Jesus e não se desviar do Senhor, não abrir mão da sua fé, do seu relacionamento com Cristo, por causa das perseguições. E eu fiquei pensando, muitos desses irmãos tinham seus bens tomados, né? Imagina, você tem a sua casa, e aí de repente você é colocado para fora, e aquilo é tomado de você. Muitos iam presos, muitos perdiam trabalho, muitos eram ridicularizados socialmente, zombados, muitos morriam. E aí você via isso acontecer com os seus irmãos na fé. Imagina como que, né, você não ficaria nessa situação. Então, é claro que para aqueles hoje, né, que nunca passaram por uma perseguição, muitos de nós, né, a grande maioria de nós, nunca passou por uma situação dessa. A gente não faz ideia do que seja, né, sofrer esse tipo de perseguição, né, de tribulação. A gente não sabe o que é isso. E aí eu fico pensando, irmãos, que para muitos de nós é tão fácil, às vezes, a gente comprometer o nosso compromisso com Cristo por um nada, né? Por nada, né? Imagina esses irmãos, a tentação que era para eles a negar a fé, ou abrir mão do que eles sabiam, do que eles acreditavam, porque para não ter a esposa morta, ou os filhos mortos, ou presos, ou perder alguma coisa, era uma luta muito grande, era uma situação muito difícil para eles. Então, a gente fica imaginando o que eles não passavam. Mas isso que eu estou falando é só para vocês terem ideia sobre o que esses irmãos que receberam essa carta estavam passando, porque esse foi o desafio do autor de Hebreus, encorajar irmãos que estavam passando por essas situações a continuar firme, a não desistir, né? Então, imagina o que essa carta nos aguarda. Então, essa era a realidade desses irmãos, né? Que eles pudessem perseverar apesar de toda a oposição e dificuldade, e não abrir mão da sua fé. A gente vai falar um pouco mais disso ao longo da carta, é claro, né? Mas só para vocês entenderem um pouco do contexto histórico. A autoria da carta, essa é uma parte interessante, porque a carta dos Hebreus, diferente de todas as outras cartas, né, o autor da carta não se identifica. Então nós temos apenas suposições, né, de alguns estudiosos, que eu vou compartilhar com vocês,
mas a verdade é que só Deus sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus, tá bom? Algumas hipóteses, né? Estudiosos acreditam ter sido o apóstolo Paulo, Barnabé, né, que saiu em missão junto com Paulo lá da igreja de Antioquia, Lucas, né, o médico, também Apolo, que trabalhou com Paulo, Clemente de Roma, um dos pais da igreja no primeiro século, e até Priscila, esposa de Áquila. São pessoas que poderiam ter escrito a carta aos Hebreus, né? Mas a verdade é que ninguém sabe com exatidão quem foi. Existem algumas dicas, né? Principalmente de que não foi Paulo que escreveu. E eu queria falar isso com vocês rapidamente. Existem 3 características na carta que permitem aos estudiosos falar que certamente não foi Paulo, o apóstolo, que escreveu. Se fosse Paulo, ele teria escrito 14 cartas, né, do Novo Testamento, praticamente metade, né, mais da metade do Novo Testamento. Mas acredita-se que não foi Paulo por 3 razões, né? Primeira delas é porque Paulo gostava de se identificar em suas cartas, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele fala que estavam escrevendo no nome dele. Então ele não ia deixar essa oportunidade, né, de poder se identificar. Então a gente entende pelas próprias cartas de Paulo que ele se identificava e tinha uma razão muito clara por que se identificar, né, para que ninguém pudesse se passar por ele. Então essa é uma das razões. A segunda razão por não ser Paulo, por acreditar-se não ser Paulo, é que o autor de Hebreus, ele usa tópicos muito específicos, né? Ele vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, né? Ele fala 3 vezes sobre esse tópico. Ele chama a atenção para o tabernáculo do Antigo Testamento e ele lida longamente como Cristo como sumo sacerdote. Em nenhuma de suas cartas o apóstolo Paulo fala desses temas. Então acredita-se que essa é uma outra razão por não ter sido Paulo quem escreveu Hebreus. E a terceira razão, e a mais forte para se duvidar da autoria de Paulo, é a forma que o autor de Hebreus ele escreve. Especificamente em Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele fala o seguinte: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Se você observar, ele fala que a salvação foi anunciada primeiro pelo Senhor, né? E a gente sabe, ele está falando de Jesus, e Jesus comunicou isso, né, a essa primeira geração. E aí ele fala que essa salvação nos foi confirmada pelos que a ouviram. Quando ele fala nos foi, ele coloca a ele e a todos os destinatários da carta. Então, esse autor de Hebreus, acredita-se que ele foi uma segunda geração após aquela que caminhou com o Senhor, que ouviu diretamente do Senhor. Paulo, ele fala em suas cartas que ele ouviu do Senhor diretamente. Em Gálatas ele deixa isso muito claro, versículo 1, versículo 12, versículo 11 e 12, que ele recebeu diretamente do Senhor. Então, provavelmente não foi Paulo quem escreveu, tá bom? Mas foi alguém que recebeu, né, de alguém que ouviu diretamente do Senhor e recebeu de todo o coração. Porque uma das características que a gente vai ver aqui é que esse autor de Hebreus, ele é apaixonado pelo Senhor, pela fé cristã, pelos irmãos, e ele vai deixar isso muito claro nessa carta para a gente. Ele vai contagiar a gente, incendiar a gente com a forma, né, com essa paixão que ele escreve essa carta. Então a gente não sabe quem foi o autor ao certo, mas existem algumas características do autor que eu gostaria de compartilhar com vocês. O perfil do autor. 2 características marcantes para
que compõe o perfil do autor é que a primeira é que ele era um judeu helenístico. Isso significa que ele era judeu, mas ele era provavelmente... Ele era judeu, mas ele provavelmente tinha fala grega. A sua primeira língua não era o hebraico. Ele provavelmente vivia fora da Palestina, de Israel e seus arredores. Então, um judeu helenístico. Isso é uma pista que fica muito evidente, né, na sua escrita, né, as influências que ele coloca, né, com certeza foram herdadas, né, tanto por ser judeu como por conhecer o grego tão bem, né? Ele escreve tão bem, né? Seu estilo é comparado ao de Lucas, né? Que também que conhecia, que era muito erudito, muito inteligente, muito intelectual, escrevia muito bem, né? Mas os estudiosos falam que o autor de Hebreus ele ainda mostra um grau de intelectualidade, de estilo, né, de classe superior a Lucas. Então, assim, é alguém assim que era muito inteligente e usou, né, com a graça de Deus, toda a sua inteligência nessa carta para convencer, né, o seu público, né, dessa situação, nessa situação tão difícil, a perseverar na fé. Então, essas são algumas características do autor de Hebreus. Uma outra característica é que ele era um intelectual apaixonado, né, por Jesus e pelos irmãos, e existem alguns versículos que mostram, por exemplo, ele fala aqui em Hebreus 5, de 13 a 14, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, a exortação dele, o ensino dele nos diz que para que a gente seja capaz de discernir o bem e o mal, a gente precisa estar profundamente imergido na palavra de Deus. A gente precisa conhecer as doutrinas da fé cristã. Então ele fala, sem esse conhecimento da fé, da Bíblia, a gente é levado de um lado para o outro. Nós somos como crianças na fé, né? A gente precisa do leite enquanto a gente é novo convertido, mas para a gente crescer na nossa fé, a gente precisa de arroz e feijão, a gente precisa de alimento sólido, a gente precisa de conhecer as doutrinas da fé e estar, como diz aqui, fortalecido, né, pelo exercício constante de ler e meditar na palavra de Deus. Então, se a gente quer crescer na fé, nós precisamos fundamentalmente ler a Bíblia, né, ler a nossa Bíblia diariamente e deixar o Espírito Santo trabalhar, né, no nosso coração, tá bom? Então isso é bem importante. Ele diz também aqui, olha só, Hebreus 10 e Hebreus 12. Primeiro vamos ver Hebreus 10, versículos 33 e 34. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então nessa sessão da carta, ele está encorajando os irmãos a perseverarem na fé, né, em meio às perseguições, e ele lembra eles de algumas perseguições passadas, né? E ele fala, vocês já foram expostos a insultos e tribulações em outras ocasiões. Vocês se fizeram solidários com os que foram tratados dessa maneira. Vocês se compadeceram, veja como ele fala do passado, dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vocês estavam tudo bem de terem levado seus bens, porque vocês sabiam
que aquilo não era tudo para vocês. Vocês estavam alicerçados em algo superior e maior do que isso, né? Então, ele fala também em Hebreus 12, de 1 a 2, o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, essas são as palavras do autor, né, que mostra o seu coração, né, o desejo ardente pelos irmãos, para que tudo lhes vá bem, para que eles não fiquem cansados e, sobretudo, né, possam apostatar da fé. E também falando sobre o amor dele por Jesus, né, que suportou a cruz por causa da alegria proposta além da cruz, né? Então, é maravilhoso meditar nesse livro, irmãos. Então, essas são algumas passagens. Outras passagens semelhantes, ele mostra esse coração apaixonado. E essa é uma das características principais da carta, que é uma característica principal do autor, é esse amor, esse zelo genuíno pelas coisas de Deus e o povo de Deus. Agora vamos falar sobre os destinatários da carta. Esse livro de Hebreus, ele não identifica com clareza o público, né, para quem foi escrito. Se era uma igreja, um conjunto de igrejas, ele não fala a região, ele não fala a cidade, né, a quem foi escrito. Simplesmente foi escrita aos hebreus. Aos hebreus são aqueles judeus, né, que haviam se convertido a Jesus Cristo, que seguiam Jesus e que provavelmente, a gente vai ver agora, viviam fora, né, da Palestina, de Israel, dos seus arredores. Onde esses irmãos moravam exatamente, não se sabe. Há uma suspeita na carta, tá bom? Lá no final, o autor ele fala aqueles que estão na Itália, Saúda. Então há a hipótese de que esses cristãos morassem em Roma, tá? É uma possibilidade. Mas existem 5 características desses destinatários que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que eles eram judeus. Como a carta fala, é a carta aos hebreus. Eles eram judeus, tá? Eles tinham um passado no judaísmo e agora eles seguiam a Cristo. Então, eles eram judeus, essa é a primeira característica deles. O versículo 1 do capítulo 1 deixa claro, diz lá: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quando ele fala nossos antepassados, ele está falando dele, dos seus leitores, né? Como aqueles que pertenciam ao mesmo grupo. Então, os nossos antepassados, esses ancestrais, eram aqueles pais da fé, aqueles que viveram antes deles, né, provavelmente falando do Antigo Testamento já. Então, ele com certeza está falando, ele conhece bem o seu público, ele está falando para pessoas que ele conhece muito bem. A gente vai perceber isso na carta, alguém que ele ama muito. A impressão que dá lendo a carta é como um pai, uma mãe falando ao seu filho, né? Assim, cuidado, né? Não faz isso. Quando a gente ama muito alguém, a gente quer muito bem dessa pessoa, a gente fica muito intenso, né? Às vezes nossos filhos pensam que a gente está bravo, né? Nossa, mas você está muito bravo. Não é que você está bravo, é que você quer tanto que essa pessoa fique longe do mal, que você não tem como poupar essa intensidade, né? E você fala de uma forma mais enérgica, você fala de uma forma mais expressiva, porque você quer que a pessoa ouça, e obedeça, né? Ouça e se livre daquele mal. Então, essa é a impressão que dá quando você lê a carta e entende esse amor, né, do autor para com os seus leitores, primeiros leitores.
E acaba expressando, sem dúvida, o zelo do Espírito Santo conosco, a Igreja de Cristo, né? Não há dúvida, você não tem como fugir disso. Então, a segunda característica desses destinatários, eles também eram helenísticos, também eram judeus de fala grega. Eles moravam fora de Israel e eles haviam sido influenciados por muitas heresias, né? Muitas coisas que haviam sido introduzidas na fé cristã, principalmente vindas do judaísmo, né? E estava complicando a fé deles, estava dificultando o relacionamento deles com o Senhor. Eles estavam se afastando, né? da fé genuína em Jesus Cristo. Então, o autor ele vai repreender, a gente vai falar também mais disso no propósito da carta, mas era um povo que estava fora da Palestina. Clemente de Roma, na sua primeira carta, ele se refere ao livro de Hebreus, isso foi em 95 depois de Cristo, né? E Hebreus 13, 24 também fala lá sobre a Itália, né? E dá a sugerir que realmente eles estavam em Roma ou próximos, né, de Roma. De qualquer forma, esses eram judeus que viviam fora de Israel. A terceira característica, eles eram imaturos, né? Então, eles eram judeus, fora de Israel e imaturos. Como assim imaturos, né? A gente vai ver alguns versículos que vai nos ajudar a entender. Em Hebreus 5,12, veja como o autor escreve: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, quando ele fala isso daqui, olha, vocês, a essa altura, né, vocês já estão caminhando há tanto tempo, vocês estão na fé há tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, e vocês ainda estão precisando de leite, né, de princípios elementares da palavra de Deus. Então, ele está chamando a atenção do povo, porque era um povo imaturo, era um povo que já havia sido ensinado, mas que ainda não tinha aprendido. Então eles continuavam patinando, né, em princípios básicos da fé. Eles não estavam crescendo. E a gente sabe, né, a gente até canta para as crianças, né, se você quer crescer, você leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E é a mesma coisa para a gente, né? Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que ler a Bíblia e a gente tem que orar, a gente tem que praticar a nossa fé, né? Não tem como a gente crescer espiritualmente se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar, se a gente não falar com Deus. Então ele exorta ele exorta esses irmãos, fala: olha, vocês já deveriam estar ensinando outros, né? E ainda eu tenho que tratar vocês como criancinha, né? Eu tenho que ficar ensinando a mesma coisa de novo e de novo. Então, ele chama a atenção deles nesse versículo, em Hebreus 5,12. E não só isso, né? Ele também... é interessante, porque apesar desse público ser imaturo, esse cara, como eu falei para você, o autor, ele é o mais erudito de todos os escritos, né? Até de Paulo e de Lucas, e aí você fala, como que esse povo vai compreender o que ele quer dizer, né? E a razão é porque tanto nas sinagogas como nas igrejas cristãs havia uma prática, né? Uma prática de ensino, né? Então a gente sempre ouve isso, né? Se você quer ver ovelhas saudáveis, né? Você não precisa bater nela, né? Para que você tem que ganhar pessoas para Cristo. Você só precisa alimentar elas, né? E a igreja as ovelhas bem alimentadas, elas se reproduzem naturalmente, né? É natural. Então é simplesmente assim. Então havia essa prática de ensino desde sempre. Só que o problema é que não é só ensinar, né? A pessoa tem que estar com o coração aberto para aprender também, né? Porque se a gente tem que ensine, mas a gente não está a fim
de praticar, de aprender, não vai adiantar muito. E era o que estava acontecendo aqui. Não era o problema de ser ensinado. Tanto é que ele faz outra repreensão aqui, ó. Hebreus 5:11 fala: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornam lentos para aprender. Então, eles estavam, né, demorando para aprender, não queriam aprender. E aí, no capítulo 13, versículo 17, então, o autor de Hebreus fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, mais uma exortação de amor, né? Então ele fala: olha, vocês deveriam ser mestres, vocês são como crianças na fé, vocês não estão se alimentando, vocês não querem aprender, vocês na verdade são lentos para aprender, porque não querem, porque tem esse comportamento infantil, e também porque vocês não obedecem os seus líderes, né? Vocês não olham para eles como alguém que vai prestar conta de vocês. E é um princípio esse que a gente tira para várias áreas da nossa vida, né? Quando o Senhor ele fala para as mulheres, né? Olha, submetam-se ao seu marido, aos seus maridos, né? Como ao Senhor. Ele não está falando se submeta a uma tirania. Ele está falando submeta-se a alguém que te ama, né? E alguém que vai prestar contas por você, né? Quando a Bíblia fala dos filhos, né? Obedeçam seus pais, isso vai trazer vida longa para vocês. Por quê? Porque os pais vão prestar contas a Deus, né? Por modo que criam seus filhos. E assim com a liderança também, né? Nós vamos prestar contas a Deus pelo modo que nós tratamos vocês. Se nós estamos alimentando vocês com a palavra de Deus, ou o que nós estamos fazendo com vocês, né? Então, tudo isso, existe uma razão, né? Para esse respeito mútuo, né? Para essa dinâmica que a palavra de Deus nos ensina. É porque nós temos responsabilidades e nós vamos prestar contas a Deus. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, ele fala: olha, ajudem eles, né? Torne o trabalho deles mais fácil, né? Mais prazeroso e não mais difícil. Quarto ponto desses destinatários, né? Eles também estavam sendo perseguidos, vocês já sabem disso. Nós vamos ver aqui o autor de Hebreus lembrando eles de perseguições do passado, encorajando eles, né, para as perseguições presentes que eles estavam enfrentando e já preparando eles para as perseguições que viriam, porque a coisa ia ficar ainda pior, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? Então, a situação estava crítica e o autor sabia que ia ficar ainda mais difícil, e aí ele quer preparar eles para esse momento, tá bom? Então, nós vamos ver essas três partes, mas só lembrando vocês, em 49 depois de Cristo, no ano 49, o imperador romano, Cláudio, ele expulsou os judeus da cidade de Roma. Isso foi considerado uma perseguição religiosa, né, para os judeus. E no ano de 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele perseguiu os cristãos, né, em Roma e nas proximidades, e vocês sabem dessa parte, né? Roma, o pior dos imperadores romanos, ele odiava os cristãos e ele perseguia os cristãos, ele fazia dos cristãos vela nos jardins, né, do palácio dele, ele colocava cera nesses cristãos e ateava fogo enquanto eles ainda estavam vivos, né, para vê-los queimar vivos, e ele dizia: eis a luz do mundo, né? E provavelmente esse cara ficou muito maluco depois de ter feito tanta atrocidade, né? Se ele já não era, né, alguma coisa má das ideias já. Mas Nero perseguiu os cristãos como ninguém, e esses irmãos, eles já tinham passado por essas duas ondas de perseguições, né, por causa da fé. E agora uma terceira onda vinha, e agora seria bem difícil, e aí o autor está preparando eles para esse momento.
Então, vamos ver. Primeiro Hebreus 10, de 32 a 35, aí ele diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então, lembrando eles do sofrimento passado, das perseguições passadas, o autor fala, olha, não abram mão dessa confiança. E a palavra para confiança aqui significa coragem, ousadia e destemor na presença de opositores. Então, basicamente, é quando você for pego ou preso ou ser ameaçado, você não deve perder a confiança, né? Você não pode perder a coragem, você não precisa se apavorar, você pode continuar firme porque o Senhor continua com você, né? E então ele está lembrando eles, encorajando eles. E agora em Hebreus 13, versículo 3, ele fala: lembrem-se, falando agora do presente, dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então essa coisa de corpo, né? Aqueles de nós que estão presos, né, que a gente se considere preso com eles, né? Aqueles de nós que está sendo maltratado, que a gente se considere maltratado com eles, porque como um corpo, né, quando uma parte do seu corpo, né, um membro do seu corpo sofre, todo o corpo sente, né? Assim é como o corpo de Cristo, né? Deve ser assim. Muito bom. Então, além desse sofrimento no passado e no presente, havia essa expectativa de algo ainda pior, né, se aproximando. Então, aqui no capítulo 12 de Hebreus, versículos de 3 a 4, ele fala o seguinte: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ele está falando, olha, lembrem-se de Jesus, pensem em Jesus. Ele suportou uma oposição dos pecadores contra si mesmo, né? Para que vocês não se cansem e desanimem, né? Jesus mesmo falou, não é o servo maior do que o seu Senhor, não é? Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, né? E ele fala para Timóteo, né, que todos os que seguem Jesus serão perseguidos, né, por sua fé. É inevitável que a gente seja perseguido por causa da nossa fé. Mas ele lembra eles de Jesus, do maior exemplo, né, de perseverança na fé em meio à perseguição e tribulação. O versículo 4 ele fala: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, como Jesus derramou, não é? Jesus derramou o seu próprio sangue, né? E nenhum de nós vai passar pelo que Jesus passou, né? Então nós temos uma boa referência. Como esta passagem indica, o autor esperava mais perseguições, né, se aproximando. E ele estava preparando esses irmãos. Então o quinto ponto desses destinatários é que estava perto da apostasia. Muitos deles, né, estavam muito próximos de se apostatar da fé. Apostatar da fé é abrir mão de crer em Jesus, é falar que você não crê mais em Jesus como Senhor e Salvador. Então a perseguição, ela seria tão grande que o temor, né, o receio do autor é que esses irmãos, eles abandonassem a fé. Então, ele tem que ser bem enérgico, ele tem que ser bem incisivo nas suas palavras, né? Ele tem que realmente usar tudo que ele pode para despertar esses irmãos, né, para que eles busquem ao Senhor, né, para que eles corram para o Senhor. E
Então, há uma passagem no capítulo 10, versículos 26 a 27, que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, olha só, quando ele fala nesses versículos, né, ele é bem intenso aqui. Ele não está falando de qualquer pecado, irmãos. Ele não está falando, né, de qualquer pecado. Ele está falando do pecado de abandonar a fé. E ele está falando, se você abandonar a fé, se você largar Jesus, o que mais te sobra? Já não existe mais sacrifício pelo pecado, se você largar Jesus. Se você não crê mais em Jesus, não é? Não sobra mais nada. Porque enquanto nós passamos por dificuldades, irmãos, lutas maior do que nós podemos suportar, e nós confiamos no Senhor, nós temos uma força sobrenatural para passar. Como nós passamos, não sabemos, mas depois que passamos, nós olhamos para trás e falamos, por causa de Jesus, foi Jesus. Muitos de vocês já passaram por situações muito difíceis, que vocês olhavam e falavam, eu não sei como eu vou passar por isso. Uma tribulação muito grande, né? Alguma coisa fora da sua capacidade de raciocinar, de entender, mas você passou, e quando você passou, você olhou para trás e falou, só Jesus, não é? Só Jesus. Porque se nós pudéssemos imaginar como a gente pode passar por alguma coisa, a gente não precisa de Deus, né? Mas quando você não pode imaginar, né? Você precisa de Deus. Só pode ser Deus. Então, Deus está conosco, Ele sempre vai nos ajudar. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Jesus falou. Então Ele sempre está conosco, irmãos. Você pode não vê-lo, pode não senti-lo, pode estar confuso muitas vezes, pode estar fraco muitas vezes, mas Ele nunca deixa você. Enquanto existe uma fagulha de fé, né? Você sabe que há esperança, não é verdade? Agora, quando a gente abre mão de Jesus, quando a gente fala, eu não creio mais em Jesus, eu não quero saber mais de Jesus, o que resta, irmãos? Não resta nada mais, porque nós não podemos, nós não temos a condição, né, de salvar a nós mesmos, né? Não há nenhuma esperança em nós, não há nenhuma esperança no mundo, não há nenhuma esperança em lugar nenhum, de vida eterna, né? De lágrimas que vão ser enxugadas, né? De onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte. Só em Jesus nós temos essa esperança, irmãos, e nenhum outro. Então, quando nós abrimos mão de Jesus, nós abrimos mão de tudo. E é isso que o autor está falando, né? Não resta mais esperança. Então, algumas pessoas pegam duas passagens específicas do livro de Hebreus, que é Hebreus 6 e Hebreus 10, né, que o autor ele é bem enfático em relação à apostasia. E aí as pessoas falam, olha, tá vendo, o cristão pode perder a sua salvação. Irmãos, o cristão nascido de novo, ele não pode perder a sua salvação. A questão é que as tribulações, elas vão provar a nossa fé, né? As diversas situações vão testar o tipo de cristão que somos, né? Se é de boca, é de verdade, se nós só somos cristãos quando estamos juntos, ou realmente em qualquer lugar nós cremos no Senhor e tememos ao Senhor e seguimos o Senhor. Então nós não temos como identificar cada um de nós, né? A não ser Deus que vê o coração. E a gente não foi chamado para julgar nenhum nem outro, né? Pelo contrário, a gente foi ajudado a fortalecer um ao outro, né? O nosso desejo é que todos se salvem, o desejo de Deus é que todos se salvem, né? Então, há uma igreja invisível, né? Uma igreja invisível, que é aqueles que realmente nasceram de novo, né? E vão perseverar até o fim. Mas o desejo aqui do autor irmãos, eu não sei onde você está na sua fé, mas eu sei que Jesus é tudo para você.
e você tem que se agarrar a Jesus. E pronto, né? E é só isso que a gente precisa. Eu não sei como cada um está na fé hoje com o Senhor, né? Mas é certo que todos precisamos estar o mais próximos possível de Jesus, né? Agarrados a Ele, ou deixar-nos ser agarrados por Ele, né? Que não somos nós, né, que temos a força para segurar em suas mãos, mas é Ele que nos segura, né? Muito bem, agora vamos falar sobre a data, né, a data da carta. Bom, a data dessa carta a gente tem aproximadamente, tá bom? Eu vou trazer alguns versículos para refletir com vocês a respeito disso. Primeiro eu quero trazer Hebreus 13, 23, que diz que quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. O autor de Hebreus, ele fala para esse grupo de irmãos que quer visitá-los, né? Eu vou visitar vocês assim, quero que vocês saibam que o nosso irmão Timóteo foi solto, foi posto em liberdade. Então, assim que ele chegar, eu vou visitá-los com ele. Então, é interessante, né? Timóteo, aqui, é nomeado, a gente conhece Timóteo pelas cartas de Paulo, mas em nenhuma carta de Paulo a gente vê Timóteo preso. Então, o que a gente conclui? Que essa prisão aconteceu depois da última carta do apóstolo Paulo, que foi 2 Timóteo, que ele pede para Timóteo visitá-lo e trazer seus pergaminhos. E isso aconteceu próximo da sua morte, foi no ano 65 depois de Cristo. Então, acredita-se que essa carta deve ter sido escrita após a morte do apóstolo Paulo, ou seja, após 65 depois de Cristo. E a outra data, né? Talvez entre 65 e qual outra data? Aí eu quero ler Hebreus 5, de 1 a 3 com vocês, que diz lá: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, falando sobre o trabalho do sacerdote, o autor de Hebreus, ele cita os sacrifícios, né, do templo como algo que ainda estavam acontecendo naquela época. E nós sabemos que em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Não havia mais como os sacerdotes oferecerem sacrifícios, nem por si próprios, nem pelo povo. Então, provavelmente essa carta, ela foi escrita entre o ano 65 a 70 depois de Cristo. Então, essa é a data aproximada da escrita da carta aos Hebreus. Agora vamos falar sobre o propósito dessa carta, tá? Eu deixei o propósito para o fim, porque esse propósito ele é muito especial para nós. Bom, numa carta como essa, bastante complexa, bastante profunda, há vários temas, né, há vários propósitos, há várias coisas que o autor toca, mas essa é considerada o motivo principal, tá? Ele escreve, o autor de Hebreus, ele escreve essa carta para exortar, né, o povo a rejeitar os ensinamentos judaicos locais e permanecer fiel a Jesus. Em outras palavras, ele está escrevendo para que eles possam aprender a rejeitar a heresia, tudo aquilo que não tem nada a ver com Jesus, tudo aquilo que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a fé, e focar em Jesus, né, e ser fiel a Jesus. Então esse é o propósito principal da carta, né, rejeitar as heresias e permanecer fiel a Jesus. Então esse é o propósito principal. E no capítulo 13, versículo 22, ele fala algo bem importante. Ele diz assim, já no final: irmãos, eu peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco.
Então, quando ele fala, eu quero que vocês suportem a minha palavra de exortação, quando ele fala palavra de exortação, ele está falando ao meu sermão, né? O livro de Hebreus é considerado um sermão, é considerado uma pregação. Ele fala, olha, eu quero que vocês suportem isso. Suportar é ouvir, dar atenção, crer nisso, praticar isso. Então ele fala, eu peço que vocês façam isso. E uma outra tradução para a palavra de exortação seria convocar para o lado do orador ou pedir que alguém tome o ponto de vista do orador. É uma tradução comparada àquilo que João Batista fazia, né? E se você quiser ler em Lucas 3,18, quando João Batista ele apelava ao povo, arrependam-se, arrependam-se, ele era intenso, ele era enfático, ele era aparentemente até agressivo, né? Arrependam-se, arrependam-se, vocês vão morrer, arrependam-se para ter vida. E é esse grau de intensidade que é comparado, essa palavra de exortação do autor de Hebreus, né? Então quando ele fala, eu quero que vocês suportem a minha palavra de exortação, ele está falando, eu estou falando duro com vocês, eu estou falando algo muito duro, algo que vai ofender, algo que vai machucar, algo que vocês não querem ouvir, mas eu quero que vocês suportem isso. Eu quero que vocês sejam capazes de refletir sobre isso. Eu quero que vocês sejam capazes de ponderar sobre isso. Realmente trazer para o coração. Não rejeitar na cabeça, mas traga para o coração. É esse o apelo que ele faz, né? Ele usa tudo que pode para que esses irmãos não abandonem a fé. E a maior característica, né, ou peculiaridade da carta dos Hebreus comparada às outras cartas do Novo Testamento é pela quantidade de exortações, né? E nós vamos falar mais disso no próximo estudo, porque a gente precisa refletir sobre isso. Ele é muito intenso quando ele fala, então vamos fazer isso, então vamos deixar isso para trás, então vamos mudar essa atitude, então vamos mudar o nosso comportamento, então vamos mudar a nossa maneira de pensar. Então ele enfatiza muito isso, ele exorta dessa maneira, vamos fazer juntos, vamos seguir juntos então o que é certo, né? Para trazer o povo para perto de Deus. Então, a semana que vem nós vamos meditar mais intensamente nessas exortações, né? Ou na intensidade ou frequência dessas exortações, para a gente poder assimilar um pouco mais do coração do autor, né? Que estava aqui queimando pelo Espírito Santo de Deus, diante dessa realidade, né, que os irmãos estavam passando. Ele mostra o coração de um pastor mesmo. E então a gente vai falar sobre essa intensidade da exortação a semana que vem. E não tem, irmãos, como a gente fugir de pensar ou ponderar na intensidade do coração de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, quando Ele olha para as nossas vidas e nos vê que nós estamos em perigo, né, que nós estamos distraídos, né, com a nossa fé cristã, estamos beirando o abismo, né? Você não vai impedir, vamos dizer assim, que um rebanho caia num penhasco se você não for enérgico o suficiente, né? Então esse o ponto aqui, tá bom? O Espírito Santo, eu creio nisso, irmãos. Eu creio que essa carta ela veio para nós no momento crucial, num momento muito importante para nós como igreja do Senhor. Nós somos os cristãos modernos, né? Que estamos passando por outros tipos de perseguição, e a gente precisa estar antenado com o Espírito Santo de Deus e não abrir mão da nossa fé, não abrir mão, né,
da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, né? E a gente precisa despertar, né? Despertar do sono, né? Da apatia espiritual, da morosidade, de tudo aquilo que esses irmãos estavam passando. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações nesse tempo. E também rejeitar tudo que nos afasta de Deus, né? Toda heresia, toda mentira, né? Tudo que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a nossa fé, e permanecer fiéis a Ele, né? É isso que nós devemos fazer, amém? Então, para terminar, eu quero lembrá-los que esse é o livro, um dos mais desafiadores, né, para ensinar. Orem por mim nesse período, nesse processo, né, de poder compartilhar a partir desse livro com vocês, que o Senhor fale mesmo, né, através de cada pregação, e que seja algo do céu, né, diretamente a cada coração. Irmãos, esse livro ele é tão profundo que é preciso meditar e meditar e meditar para você poder usufruir, né, um pouco mais do coração, né, da carta, do que está sendo dito. Então, eu insisto para vocês que leiam e meditem, né, em suas casas nesse livro. E vocês sejam sinceros a Deus, né? Quais são as tentações hoje, né, que tentam te impedir de se aproximar de Deus ou ofuscar a tua visão de Cristo, né? Quais são? A gente precisa identificar essas coisas. O que tem te impedido de ser mais comprometido com a obra de Deus, com as coisas que Deus quer que você faça, né? A gente precisa refletir nessas coisas hoje também. E que você abra o coração, né, por aquilo que o Espírito Santo está falando através dessa carta, e que você seja firme, né, inabalável, e não importa a oposição que você tenha, amém? Porque nós estamos sendo desafiados hoje, né, a permanecermos fiéis, inabaláveis na fé, e não abrir mão de Jesus Cristo. O apelo, eu deixei 3 perguntas. Quais têm sido as lutas que têm chacoalhado o seu barco, né? O que tem tentado você a deixar de olhar para Jesus, ou feito você pensar que Ele está longe e não se importa com a sua dor? Existe alguma coisa que te faz pensar que Jesus está indiferente à sua luta, à sua dor? E 3, você está fraco, cansado e tem sido tentado a abandonar a sua fé em Cristo? Não faça isso. Sem Jesus nós não temos nada, né? Com Ele nós temos tudo o que precisamos, mas sem Ele nós não temos nada. Então, esse livro é para você, né? Esse livro é para nós. Vamos ficar de pé e orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque toda a palavra foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e ela é apta para nos corrigir, ela é apta para nos instruir na justiça, no que é certo, ela é apta para nos ajudar a abandonar o que é errado, ela é apta, Senhor Deus, para nos encorajar, ó Deus, e nos disciplinar, Senhor Jesus. Porque, como o autor de Hebreus fala, Deus, Ele sempre vai disciplinar o filho que ama. O Senhor sempre vai se importar conosco, Senhor. Mesmo quando a gente se sente indigno, mesmo quando nós nos sentimos, Senhor, não merecedores da Tua atenção, do Teu amor. Porque a Tua bondade, Jesus, é maior que a nossa maldade, Senhor. E Jesus, Tu és esse sumo sacerdote que não é só grande, mas que é cheio de compaixão, que é cheio de amor, que é cheio de poder para nos ajudar a ouvir a Tua voz, a nos arrepender
do pecado, do mal, Senhor, e nos aproximar de Ti, Jesus. Eu oro, Deus, que todos nós possamos abrir mão de qualquer coisa que esteja nos atrapalhando a ter um relacionamento mais íntimo, mais sincero, mais genuíno contigo, Senhor. Senhor, nos lembra hoje, né, de quando nós te conhecemos, Senhor. Nos lembra como o teu amor era a única coisa que nos importava, Senhor. Como estar contigo e fazer a tua vontade era a única coisa que nos motivava, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti por um renovo, eu clamo a Ti, Senhor, por um derramar, Deus, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, ser lembrado, Deus, da responsabilidade desse rebanho para contigo, Senhor, é algo que nos traz de joelhos, Senhor, que nos leva a clamar, Senhor, que nos leva a chorar, Senhor, que nos leva, Deus, a pedir, Deus, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, porque, Senhor, o Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor não quer ninguém confuso, o Senhor não quer ninguém, Senhor Jesus, abandonando a fé, Senhor. Então a gente clama, Deus, faz o que for preciso, Senhor, mas nos traga para perto de Ti, Senhor. Faça o que for preciso, Senhor, para que só reste o Senhor e nada mais, Senhor. Se mesmo aquilo que parece ser uma bênção, Senhor, está nos afastando de Ti, nós dizemos a Ti, Senhor, remove, para que só nos reste a Ti, Senhor. Eu oro, Deus, junto com os meus irmãos, Senhor, confiando, Deus, nesse imenso amor, confiando, Senhor, que o Senhor tem não só o querer, mas o efetuar em nossas vidas, Senhor. Então age em nós pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos enche hoje, nos transborda hoje, Senhor, e nos usa como queres, Senhor. Sejamos como uma flecha que acerta o alvo, Pai. Eu oro em fé e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.